Prazer, meu nome é Kalel. Eu tenho 14 anos e meus melhores amigos, João Hugo e Igor, a gente, aos 14 anos, decidimos fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, em Oregon. Bem, eu cheguei no aeroporto bem na hora, mas os dois estavam atrasados, como sempre. Foi mal aí pelo atraso. Ok, mas vamos que já é quase nosso voo. O voo foi bem tranquilo, mas a gente dormiu a maior parte dele, já que 12 horas e a gente também estava bem cansado. Quando finalmente chegamos, a gente foi direto para o nosso apartamento. Ficava bem longe, então pedimos um táxi. Demorou, por volta de 40 minutos e finalmente chegamos lá. Era um apartamento alugado. Bem, a gente tinha que ficar lá no intercâmbio inteiro. Quando chegamos no apartamento, a gente estava muito exausto e acabou dormindo. E também já estava de noite. Então, acabamos dormindo. Acordamos com uma coisa bem estranha. Jogo tinha sonhado com uma criatura, cavalo esqueleto. Ele tinha falado muitas coisas, mas Jogo só entendeu muitos números e uma palavra que parecia ser o nome dele: Long Horse. Ficamos com isso na cabeça. Mas a gente tinha que ir para nossa escola, então não tinha nem tempo de fazer isso. Após o término da aula, a gente decidiu pesquisar sobre essa criatura, que tinha sido criada por um cara chamado Trevor Henderson. E ele criou um próprio universo de criaturas dele. Criaturas como Silent Head, Big Charlie e várias outras, como Cartoon Cat, estavam lá. Bem, então a gente pesquisou sobre essas coordenadas e dava numa floresta e ao lado de uma rodovia abandonada. Estranhamos, mas eu queria investigar lá. Aquilo não poderia ser mera coincidência, sabe? Então eu, João e o Igor conversamos sobre isso. Calel, tu deve ter fumado todinho pra pensar nisso. Bem, João, não concordo com esse seu pensamento. Acho que devemos sim explorar, porque deve ter algo naquele lugar. Não pode ser mera coincidência. E Igor concorda comigo. Então, João finalmente concordou com a ideia de irmos até lá. Ficava bem longe, a uns quase 60 quilômetros, e a algumas cidades. A gente levou comida, água, lanternas, câmeras fotográficas, nossos celulares com internet, para caso isso acontecesse. Também bastante sinal para podermos ligar. Então, fomos lá. Demorou um pouco, mas a gente foi lá. No meio do caminho, eu percebi que isso já estava quase nas 4 horas da tarde. E provavelmente, quando sairíamos de lá, ficaria muito tarde. Mas a gente já estava lá, então a gente decidiu continuar. Quando nós estávamos perto, percebemos que aquele local não tinha nenhum carro, sendo que aquela cidade era bem movimentada e era uma grande metrópole. Ficamos com bastante medo, mas pegamos nossas câmeras fotográficas e fomos até lá, na rodovia abandonada. Todos nós estávamos explorando, até que João Hugo e Igor caíram para trás. Quando eu vejo, eu também quase caí. Um bovino, uma criatura pelo menos semelhante a um bovino, gigantesca, estava nos olhando. E eu estava quase reconhecendo aquilo. Aí que eu me lembrei. Big Charlie. Os dois me perguntaram quem era Big Charlie. Aí eu respondi a eles. Big Charlie não é mau. E sim, ele até gosta dos humanos. E ele fugiu de uma fábrica industrial. Então, ele é calmo.
Bem, quando o Big Charlie percebeu que a gente não queria atacá-lo, ele veio correndo em minha direção. Jogo, Igor quase foram pisados por Big Charlie. Porém, ele chega no meu ouvido e me disse números, como se fossem coordenadas. Eu tinha um caderninho e anotei. Eram umas coordenadas estranhas. Bem, após isso, Big Charlie saiu correndo e entrou dentro da floresta. Quando eu percebi, Igor tinha tirado uma foto do Big Charlie, mas ele estava em movimento, então a foto ficou meio estranha. Igor, você conseguiu tirar uma foto do Big Charlie? Ele acenou com a cabeça, dizendo um sim. João, os óculos deles tinham caído e percebi que estavam quebrados. Porém, nós dois fomos e vimos a foto. Não dava para ver perfeitamente Big Charlie, mas deu para ver uma boa parte. Ficamos felizes com isso. Estávamos exaustos. E também a gente não teria muito saco para voltar. Já estava ficando muita noite. Então, pedimos um táxi. Aqui foi os olhos da cara, mas ok. Voltamos de táxi e chegamos em casa. Antes de dormir, coloquei as coordenadas. E ficava bem próximo, no máximo 2 quilômetros do nosso apartamento, e era uma casa abandonada aparentemente. Suspeitei que podia ter alguma coisa ali. Bem, acordei e fui para a escola junto de Igor e João. Bem, depois da aula, eu decidi ir lá nas coordenadas. Bem, já era perto e Big Charlie tinha me falado. Então acho que ele me empurraria para um local onde, sei lá, Cartoon Cat ou Silent Head estaria. Talvez algum monstro relacionado a ele. Então pesquisei e descobri vários monstros relacionados a eles. Principalmente um pedaço que se soltou de Big Charlie, que se chamava The Lamp. E ela é um animal bem dócil. Se bem que eu acho que eu nem posso chamar aquilo de animal. Bem, eu pensei, e se ele estiver lá? Então fui e realmente encontrei The Lamp, mas ele era muito estranho, como se fosse um pedaço de carne. Bem, peguei ele e uma das principais fontes de alimento de The Lamp era, incrivelmente, Cheetos e bolacha. Então levei. Ele rapidamente fez amizade comigo e levei ele para casa, numa bolsa, escondido, obviamente. Senão as pessoas ficariam loucas. Quando cheguei no apartamento, João Hugo e Igor ficaram apavorados. Mas eu expliquei tudo a eles e que ele poderia ser uma espécie de mascote para a gente fazer algumas missões e encontrar essas criaturas das trevas, como eram apelidadas por algumas pessoas. Acho que The Lamp pode dar sorte.